Áudio com os 12 ensinamentos de Meixo Sama, culto mensal de novembro de 2022. O que é a morte? Entre as questões relacionadas à vida humana, nenhuma é tão séria quanto a morte. Embora todos saibam disso, não existe nada tão inexplicável. Eu cheguei a uma conclusão a respeito da morte depois de longos anos de experiências próprias e estudos em todas as áreas, incluindo diversas religiões, experiências parapsicológicas no Ocidente, etc. Começarei minha explanação falando sobre a constituição humana. O ser humano não é apenas a matéria que constitui o corpo físico, como afirmam os cientistas. Conforme já disse em outras ocasiões, ele é formado de espírito, elemento fogo, e corpo físico. Este, por sua vez, compõe-se dos elementos água e terra. Entretanto, apenas com esses dois elementos, o ser humano não consegue atuar como um ser vivo. Juntando-se a eles o espírito, ou seja, o intangível elemento espiritual, é que a atividade vital passa a ocorrer. O espírito assume, então, a forma do corpo material da pessoa. Denomina-se de morte o momento em que o elemento espiritual separa-se do corpo físico. E por que ocorre a separação? Porque existe uma ordem natural que leva à separação quando o corpo físico, seja por velhice, doença, ferimento, hemorragia intensa, etc., fica impossibilitado de ser utilizado. Com a morte, o corpo começa a esfriar. O fato de o sangue se coagular em determinado local é devido ao esfriamento decorrente da perda do elemento espiritual, isto é, do elemento fogo. O que sucede então com o elemento espiritual? Ele vai para o mundo espiritual com a forma exata do corpo físico. A esse respeito, li há algum tempo o relato de uma experiência vivida no Ocidente. Como se trata de um exemplo bem ilustrativo, vou reproduzi-lo a seguir. Certa vez, fitando um doente prestes a morrer, uma enfermeira observou que de sua testa começou a subir uma fumaça esbranquiçada, como se fosse vapor d'água, a qual se tornava cada vez mais densa. A princípio, essa fumaça tomou o formato de uma esfera no espaço, mas gradualmente foi adquirindo a forma de um corpo humano. Por fim, assumiu as mesmas características físicas da pessoa em vida. O espírito permanecia a uma distância de aproximadamente 1 metro acima do corpo e parecia querer dizer alguma coisa aos familiares que choravam à sua volta. Logo, porém, virando-se para o lado da janela, saiu flutuando vagarosamente do quarto e desapareceu. Em geral, o espírito se desprende do corpo por um dos 3 locais: pela testa, pela região umbilical ou pelos pés. A propósito, no caso de morte por explosão, por exemplo, instantaneamente ele se espalha em todas as direções na forma de inúmeras partículas. Logo depois volta a se unir e reassume a forma do corpo humano, não diferindo assim nem um pouco da morte por doença. Quando os espíritos se deslocam por vontade própria para um determinado local, tomam a forma esférica para percorrer o espaço. O fenômeno Hitodama, visto por algumas pessoas, refere-se a isso. Com relação à visão da enfermeira de que falamos, trata-se de uma capacidade excepcional. Aliás, existem pessoas que já nasceram com essa capacidade e outras que a adquiriram por meio de treinamento. Em nosso país, desde a antiguidade, registram-se casos verídicos desse tipo e eu mesmo já tive inúmeras oportunidades de deparar-me com esses médiuns. Outrora conheci uma senhora que tinha um extraordinário dom de clarividência, o qual me foi de grande valia nas experiências que realizei. Em 1939, o tratamento natural. O ser humano foi criado por Deus,
É sua obra-prima e entre todas as coisas do universo não há nada que se lhe possa comparar. Segundo a Bíblia, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que é uma verdade inegável. Consequentemente, é impossível para a ciência compreender inteiramente a misteriosa constituição do ser humano. Quando muito, ela o conhece apenas superficial ou parcialmente. Assim, é impossível afirmar se levará milhares de anos para desvendá-lo ou se nunca o fará. Pensemos com calma. O funcionamento do corpo, a sutileza da ação, da vontade sone, a manifestação dos sentimentos de alegria, ira, tristeza ou prazer, a sensibilidade do sistema nervoso, que reage até mesmo a uma picada de uma pulga, a capacidade de transmitir nossa vontade e distinguir o sabor dos alimentos por meio da língua, a misteriosa diferença das fisionomias de 1,8 bilhão de habitantes do globo terrestre, cujo rosto não mede mais do que um palmo. Só esses exemplos já são suficientes para que louvemos o poder do Criador do Universo. Principalmente em se tratando do mecanismo de reprodução, o mistério que envolve o processo de criação de um ser humano é realmente inexprimível em palavras. É natural que a ciência não consiga desvendar o mistério da vida, pois o ser humano não é criação sua como os robôs. A esse respeito, talvez alguém diga: a temível varíola não foi solucionada com a vacina? De acordo com a revelação de Canon, há alguns milhares de anos, na verdade não existia varíola. Ela surgiu para purificar os pecados e as impurezas da humanidade e, por essa razão, constitui uma espécie de acerto de contas. A vacina é uma forma de se esquivar dessa purificação e, portanto, trata-se de um procedimento inadequado. Devido a isso, a saúde das pessoas está se debilitando e sua vida está sendo seriamente encurtada. Por conseguinte, o prejuízo é muito maior do que contrair varíola. Mesmo nos dias de hoje, se as pessoas viverem corretamente, sem infringir as leis do céu, não há por que contraírem varíola, mesmo que não tomem vacina. Todavia, raramente existem pessoas tão perfeitas assim, por isso, até a concretização do mundo da luz, creio que o uso de vacina seja inevitável. Logo que o referido mundo se concretizar, as doenças contagiosas e graves desaparecerão sem deixar vestígios e restarão apenas, por exemplo, o resfriado e a diarreia. Quando a pessoa adoece, imediatamente inicia-se dentro dela uma grande atividade destinada a eliminar a doença. O organismo começa a produzir o próprio medicamento. É como se o corpo humano contivesse um grande laboratório farmacêutico com um doutor em medicina. Quando ocorre a invasão da impureza chamada doença, esse doutor do interior do corpo, no mesmo instante, faz um diagnóstico, solicita ao farmacêutico a preparação dos medicamentos e inicia o tratamento incontinenti. Uma vez que os equipamentos e os medicamentos são excelentes, realmente a cura é eficiente. Se comemos algo tóxico, o laboratório existente dentro do corpo imediatamente produz um laxante para provocar a diarreia e eliminá-lo. Quando ocorre a invasão de bactérias nocivas no organismo, é realizado um tratamento por meio da febre, que é uma grande ação bactericida. Na ocorrência de uma intoxicação, produz-se uma reação na pele para expulsá-la e, por meio da febre e da coceira, procura-se neutralizá-la a fim de que ela não atinja os órgãos internos. Dependendo do tipo da intoxicação, os rins entram em intensa atividade processando uma limpeza com água, fazendo com que as toxinas sejam eliminadas pela urina. Quando se inspira uma grande quantidade de poeira, esta é eliminada, por exemplo, na forma de escarro.
De fato, o corpo humano é de uma habilidade extraordinária. Por isso, em geral, as doenças se curam naturalmente, sem necessidade de interferências. Entretanto, por desconhecimento deste princípio, as pessoas recorrem aos medicamentos e aos tratamentos desenvolvidos pela ciência que causam, além dos sérios obstáculos ao processo de cura natural, o prolongamento da doença. Caro leitor, para comprovar isso, da próxima vez que ficar doente, deixe que a doença siga seu curso natural sem interferir. E verá que o restabelecimento será surpreendentemente rápido e completo. Caso faça essa escolha, deve-se respeitar a vontade do corpo. Portanto, se quiser ficar deitado, deite. Se quiser se levantar, levante-se. Se quiser caminhar, caminhe. Se quiser comer, coma. Caso contrário, aguarde o apetite voltar, podendo ficar sem comer por até 2 ou 3 dias. Se tiver febre alta, pode até usar bolsa d'água em temperatura ambiente, sendo que o melhor é evitar o máximo possível interferências. Procedendo assim, quaisquer que sejam as doenças, a cura se dará de forma realmente satisfatória. Ao incentivar o tratamento natural, não quero dizer que a medicina seja totalmente desnecessária. Nela, há áreas em que são úteis, como a bacteriologia, a higiene, a cirurgia em tempos de guerra, a odontologia, a ortopedia, etc. Em 1935. Nota: vontade sonen, em japonês, ishi-sonen, termo utilizado por Meishu Sama para expressar a intencionalidade do sonen. Aguardar o tempo certo. Quando observamos os vários segmentos da sociedade, notamos como é grande o número de fracassados. Se o resultado do fracasso se restringisse ao sofrimento do indivíduo e este o aceitasse como azar ou falha própria, a questão estaria encerrada. A realidade, entretanto, é que isso não ocorre. O infortúnio de uma só pessoa abate a família e causa transtornos até mesmo a parentes e amigos, constituindo-se uma espécie de mal social. Evidentemente, no início de tudo, a pessoa não tinha intenção de prejudicar ninguém. No entanto, do ponto de vista do resultado, a situação se torna um problema que não pode ser ignorado. Assim sendo, é preciso examinar com profundidade o motivo do insucesso, que normalmente se encontra em um ponto que passa despercebido. Ou seja, ao conceber um plano, inicialmente a pessoa prepara-o cuidadosamente para que nada falhe. Pelo menos ela imagina assim. Mas quando se entrega à execução da obra, infelizmente as coisas não correm como esperava. Inesperadamente começam a surgir dificuldades e obstáculos, a pessoa fica perdida sem saber como agir e acaba perdendo o rumo. Esta é a trajetória habitual dos que não têm sucesso. Vejamos agora aonde se encontra a razão do fracasso. Resumindo em uma frase, podemos dizer que o motivo se deve ao menosprezo do fator tempo. O tempo é um fator absoluto em tudo que se relaciona ao ser humano. Por exemplo, as flores, os frutos, os produtos agrícolas, tudo tem seu momento. Mesmo que as demais condições sejam favoráveis, se o momento não for condizente, não há como os resultados serem bons. As flores desabrocham na primavera porque seus bulbos são cultivados no outono. Aquelas que nos encantam do verão ao outono são plantadas na primavera. Os frutos também têm sua época de amadurecimento. Não podemos saboreá-los enquanto estão verdes. Quando maduros, tornam-se alimentos deliciosos. Os produtos agrícolas têm seu tempo certo de semeadura e transplantação. Além disso, naturalmente, eles precisam de temperatura e clima adequados. Conforme pudemos ver, a grande natureza ensina ao ser humano a importância do tempo. Ela, em seu estado original, é a própria verdade.
Por essa razão, o homem deve ter sempre a grande natureza como referência em todas as suas realizações. Aprender com ela é a condição suprema para não fracassar. A terapia espiritual, o cultivo de produtos agrícolas sem uso de fertilizantes e outros métodos que eu preconizo praticamente não fracassam e geram bons resultados porque os mesmos respeitam a grande natureza. Assim sendo, jamais me precipito com relação a um planejamento. Analiso de maneira objetiva e exaustiva todos os ângulos possíveis e, após uma madura reflexão, certifico-me de que o projeto é correto, útil à humanidade e duradouro em todos os aspectos. Depois disso, faço os preparativos necessários e aguardo o tempo certo para sua execução. Sucede-se que a maioria das pessoas não tem paciência para esperar o momento propício. Como se lançam a obra prematuramente, surge o desequilíbrio entre o projeto e o tempo, e o andamento não evolui conforme o desejado. Desse modo, a pessoa se precipita, aumentando ainda mais o descompasso, e aí sobrevém o fracasso. As coisas acabam seguindo essa ordem. Portanto, o essencial é ter paciência para aguardar a chegada do tempo certo. Todas as coisas possuem seu melhor momento. São totalmente procedentes os velhos provérbios. Quem espera sempre alcança. Se esperarmos, teremos bom tempo para navegar. E mire e acerte o alvo. Outrora, muitas pessoas se impacientaram com a minha maneira de agir. Houve também as que me apresentaram sugestões e manifestaram suas aspirações. Como eu demorasse a executá-las, elas se impacientavam ou se questionavam. Quanto a mim, estava tão somente à espera da chegada do tempo adequado para iniciá-las. As conhecidas falas: aproveite os bons tempos. Espere a chance, mas não a deixe passar. E aproveite o momento oportuno confirmam muito bem essa lógica. Então, como podemos concluir que se trata do momento propício? Primeiramente, já com todas as condições preenchidas, as circunstâncias nos impulsionam a colocar o plano em execução. Sendo este o momento em que o tempo se encontra suficientemente amadurecido, ao iniciarmos a concretização do plano, tudo se processará com facilidade, sem se forçar a situação. Assim sendo, pouparemos esforços e tudo correrá suave e naturalmente. Em suma, devemos agir sempre após cuidadosa ponderação. Por exemplo, caso haja um obstáculo na frente de uma pedra pesada que desejamos empurrar ladeira abaixo, necessitaremos de muita força. Se soubermos esperar pacientemente, o obstáculo cederá pelo peso da própria pedra. Com o tempo, ela rolará até com o empurrão de um dedo. Se o roxinol não canta, esperarei até que ele cante. Este poema é alusivo ao caráter de Ieyasu Tokugawa, fundador de uma dinastia que perdurou 300 anos, o qual sabia dar tempo ao tempo. Creio que com o que eu disse puderam compreender o quanto é importante o tempo certo. Conforme consta no Fudesaki, com o tempo, nem Deus pode. Realmente trata-se de uma sucinta, porém extraordinária afirmação. Jornal Hikari número 14, em 25 de junho de 1949. Pessoas medrosas. Observando o trabalho que estou realizando atualmente, as pessoas sempre se mostram espantadas, dizendo que me acham realmente audacioso e que tudo o que eu faço é baseado em concepções grandiosas. Concordo plenamente com elas. Uma vez que desejo salvar a humanidade e construir um mundo sem doença, pobreza e conflito, bem como transformar este mundo em paraíso, é natural que as pessoas comuns considerem que isso não passa de uma megalomania. De fato, eu também me surpreendo com meus planos grandiosos e com a minha convicção na sua concretização. Quando eu era jovem, nunca cheguei a pensar em planos tão extraordinários. Dos 15 aos 20 anos, mais ou menos, eu era muito mais medroso que qualquer outra pessoa. Sem nenhuma razão aparente, tinha pavor de me encontrar com desconhecidos.
Quando achava que a pessoa era um pouco mais importante, nem conseguia falar direito com ela. Diante de moças, eu enrubescia, minha visão escurecia e eu mal conseguia olhar para seu rosto ou lhes falar. E isso me deixava em um estado de profundo pessimismo. Consequentemente, ficava muito preocupado pensando se conseguiria, já homem feito, integrar-me à sociedade. Assim sendo, naquela época, quando vi uma pessoa, não havia como não ter a impressão de que ela era mais inteligente e importante que eu. Comparando o que eu era com o que sou atualmente, fico admirado com a enorme diferença que se operou em mim. O motivo que me levou a escrever sobre o assunto foi o desejo de fazer com que os jovens tímidos, tão frequentes na sociedade, possam ler esse texto e inspirar-se. Coletânea Série de Caen, volume 5, em 30 de agosto de 1949. Fisiognomia das casas e sua posição em relação aos pontos cardeais. Muitos me perguntam sobre a fisiognomia das casas. Por essa razão, resolvi escrever resumidamente sobre o assunto. Assim como existe fisiognomia dos seres humanos, existe a das casas. A fisiognomia boa ou má do homem se relaciona intimamente com a sua boa ou má sorte. O mesmo ocorre com a casa. A orientação que vou apresentar é muito diferente daquela utilizada, por exemplo, pelos adivinhos. Quero deixar bem claro que o que estou expondo aqui se baseia exclusivamente no resultado de minhas experiências e percepções espirituais. Tal como os fisiognomistas em geral, dou importância ao Nordeste, só que minha interpretação é diferente. O ponto cardial Nordeste, Quimon, que se diz ser algurento, está situado entre o Norte e o Leste. É uma direção muito importante, pois dela vem uma energia espiritual puríssima. Daí a razão de os antigos dizerem que não se deve macular o Nordeste. Se construirmos nessa direção, por exemplo, o banheiro, a sala de banho, a cozinha, a porta, a energia espiritual impura proveniente dessas partes da casa contamina a que vem do Nordeste e, como consequência, facilita a atuação de espíritos malignos que são os causadores de doenças e desgraças. Em decorrência disso, devemos procurar manter a energia espiritual que vem daquela direção a mais pura possível. Nesse sentido, o ideal é construir, se possível, um pequeno jardim na direção nordeste, plantando um pinheiro macho e outro fêmea. Em seguida, vou referir-me a sudoeste, Uraquimon, que se opõe ao nordeste e, como o nome indica, fica entre o sul e o oeste. Dizem que o sudeste provém uma energia que traz muita riqueza material. Portanto, no que diz respeito à obtenção de riquezas, é muito importante. Para isso, é bom dispor de água e pedra, por exemplo, um lago, ainda que pequeno, ornamentado com pedras. Quanto ao portão da casa, convém que este fique direcionado para o sudeste, isto é, entre o sul e o leste. Será excelente se o caminho do portão até a entrada tiver uma elevação gradativa. No que concerne à localização, não é bom que a casa esteja no meio de uma ladeira ou no sopé da mesma, ou ainda num nível abaixo da rua. Não é interessante morar por muito tempo em casas que têm essa localização. Quando afirmamos que é bom que a casa fique em lugares altos, referimos-nos à situação da construção em relação aos arredores, sem que haja necessidade de nos preocuparmos com as montanhas altas ou baixas que se localizam longe da moradia. A entrada da casa deve estar em posição tal que, transpondo o portão, não tenhamos de recuar para alcançá-la. Convém que a mesma fique localizada à direita ou à esquerda do portão, e também que do lado oposto da entrada não haja nenhuma saída. Caso contrário, significa que a sorte vem, mas não permanece. Também é muito bom que o aposento do chefe da casa esteja 2 ou 3 degraus acima dos demais compartimentos.
Para determinarmos a fisiognomia da casa com base nos pontos cardeais, a bússola deve ser posicionada no local certo. A maioria dos fisiognomistas toma como ponto de referência o centro da casa e marca as direções a partir daí, o que é um grande erro. O ser humano não foi criado para a casa, esta que foi criada para o ser humano. Ele é o principal e ela secundária. Sua construção ou destruição dependem da vontade do dono. Por conseguinte, como o chefe da casa é o centro, o local em que ele dorme deve ser considerado o centro a partir do qual devem ser estabelecidas as direções. No que se refere ao formato, devem ser evitadas as que possuem reentrâncias, mas é bom que haja algumas proeminências. Do mesmo modo, é muito boa a casa que, da entrada, estenda-se para ambos os lados, como uma árvore abrindo as asas. Com relação ao número de tatame, é apropriado para o quarto do chefe da casa o cômodo com 10 tatame, que é denominado aposento da união do fogo e da água. É igualmente adequado o aposento com 8 tatame, que é denominado aposento do fogo, porque este ocupa a posição superior. Os de 6 tatame se chamam aposentos da água, sendo adequados à esposa. Para a quantidade de tatame, os números pares são bons, sendo que 4,5, 7, 9, etc. não são recomendáveis. Nesses casos, deve-se completá-los com um piso de madeira para que se tornem pares. De acordo com a regra geral, o tokonoma deve ficar à direita e as duas prateleiras estilo Chigai-dana à esquerda de quem se posiciona de frente para o fundo da sala. Entretanto, dependendo da entrada, não tem importância que seja o inverso. Se não houver tokonoma, a melhor posição da sala será o local mais distante da entrada. Não é bom que ele esteja próximo desta ou que, adentrando o recinto, a pessoa tenha que retroceder para chegar em frente a ele. É desaconselhável que a sala estilo ocidental fique situada no andar superior no caso de sobrado. Isto porque as pessoas entram no referido aposento com sapatos e assim, com a inversão de posições, ela se iguala à rua. No tocante à localização da casa, não há muita relação entre os pontos cardeais e a idade das pessoas. Costumam dizer que a mudança em direção ao Nordeste não é boa, mas é justamente o contrário, pois conforme expus anteriormente, dali vem uma energia espiritual puríssima. Existe, porém, um problema. Quando alguém se muda para uma casa com essa localização, seu comportamento e trabalho devem ser corretos. Isto porque aquela energia possui uma grande força purificadora e, por sua causa, quando os pensamentos são negativos e os atos são impuros, os sofrimentos purificadores sobrevêm mais rapidamente. Até hoje, por terem pensamento e trabalhos incorretos, muitas pessoas, temendo a ocorrência das purificações, detestam o Nordeste. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 25 de janeiro de 1949. Notas. Fisiognomia das casas. Em japonês, kaso. É um método de prever o futuro do morador pela posição dos cômodos de sua residência ou do terreno. Kimon. Direção Nordeste. Pode ser traduzido literalmente como portal do demônio. Uma corrente diz que a origem do termo vem da China, onde havia uma montanha habitada por um demônio e na sua direção nordeste havia um portal. Urakimon, direção sudoeste, igualmente considerada agourenta. Tatame, esteira de 1,80 m por 90 cm, feita de pé de arroz, que cobre o chão como fazem os assoalhos. Tokonoma. Nas casas japonesas é considerado o local nobre de um cômodo, com uma reentrância que fica ligeiramente mais elevada que o assoalho e que geralmente toma toda uma parede. No tokonoma penduram-se quadros ou panôs e colocam-se vivificações florais. Costumeiramente recebe-se as visitas na sala onde fica o tokonoma. Chigai-dana, prateleira própria para o tokonoma.
É formada de duas tábuas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito em níveis diferentes uma da outra e ligadas nas pontas por outra tábua. É possível solucionar os males sociais? O aumento alarmante de criminosos em nosso país é algo jamais visto. Roubos de grande monta praticados por uma quadrilha formada por mais de 100 ladrões, com um prejuízo total de 400 milhões de ienes. Casos de violência coletiva e aumento de crimes praticados por adolescentes. Certamente trata-se de um quadro social que não pode continuar. Quando observamos como está a situação para aqueles acima da classe média, vemos que essa também se encontra em uma situação calamitosa. Há, entre outros casos, corrupção nas empresas públicas, subornos que envolvem determinados empreendimentos civis e podemos afirmar que esses terríveis problemas parecem não ter fim. Estes são apenas os casos que vêm à tona, ou seja, são só a ponta do iceberg, e temos a sensação de que os atuais males sociais do Japão parecem não ter fim. É como uma montanha de lixo acumulado onde não se tem sequer um lugar para pisar. Portanto, a grande questão com que nos defrontamos é como proceder para conseguir limpar. Naturalmente, não só as autoridades como também os intelectuais estão apreensivos em relação a esses problemas tão difíceis e reconheço que estão se empenhando o máximo possível para encontrar uma solução. Entretanto, por que será que não conseguem vislumbrar ao menos uma luz? Vamos analisar a questão baseados no nosso ponto de vista. Na realidade, as pessoas envolvidas estão totalmente equivocadas, com a atenção voltada para o lugar errado. Raciocinemos. Em primeiro lugar, é preciso descobrir onde está a causa dos crimes. É óbvio que, se não a esclarecermos, não será possível tomar uma medida apropriada. Sem dúvida, a causa fundamental do crime está na alma do ser humano e em nenhum outro lugar. Dependendo do estado claro ou escuro de sua alma, a pessoa poderá tornar-se boa ou má. Por conseguinte, o foco da solução do problema é levar alguém de alma escura a se tornar uma pessoa de alma clara. Quem não percebe isso são os governantes e os intelectuais da atualidade que tomam várias medidas somente em relação a aspectos secundários que vêm à tona, o que se transforma em um grande esforço para as instituições de prevenção de crimes. Contudo, é o mesmo que encher de água uma vasilha furada, motivo pelo qual jamais conseguirão erradicar os crimes, levem quantos anos levarem. Alguém disse que para exterminar os crimes é preciso colocar um policial vigiando cada cidadão. Realmente é uma expressão maravilhosa. Por conseguinte, por mais que se aperfeiçoe o sistema judicial e que a polícia e o Tribunal de Justiça realizem enormes esforços, evidentemente não conseguirão obter os efeitos esperados. Então, será que não existe uma medida eficaz que apresente resultados positivos? Sim, existe. Vou expor minuciosamente a esse respeito. Conforme já explanei, só há um meio de fazer com que a alma do ser humano se torne clara, sendo desnecessário dizer que este meio é a religião. Eu garanto que, além desta, não há outro. Contudo, será que basta ser uma religião? Isso também é uma questão que requer ponderação. Existem vários tipos de religiões, mas desejo referir-me às mais novas. Dentre estas, infelizmente, as que realmente nos deixam tranquilos são tão poucas quanto as estrelas ao amanhecer. E qual é a situação entre as antigas? Creio que todos concordam comigo quando digo que não parece haver entre elas nenhuma com força suficiente para transformar o escuro em claro. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, analisar as religiões, observando sua essência e selecionar algumas que pareçam razoáveis e, mesmo que não as apoiemos, pelo menos manter boas relações com elas. Afirmo que não há alternativa melhor.
No entanto, não entendo porque os mais interessados na questão, apesar de se preocuparem com os males sociais, nem pensam em recorrer à religião. Afinal de contas, conforme já disse, a situação atual nos mostra que eles se agarram aos métodos materialistas e se recusam a abandoná-los. Consequentemente, a população é que segue infeliz. Creio que o mais importante é fazer com que eles despertem e reconheçam a essência da verdadeira religião. Sem dúvida, o pensamento dos criminosos se fundamenta no princípio materialista de não acreditar no que é invisível e se empenham em fomentar o mal social, achando que basta enganar os olhos alheios, concentrando a inteligência nessa forma de agir. Assim sendo, enquanto não exterminarmos esse pensamento, quaisquer outros métodos serão inúteis, pois eles não passarão de simples paliativos. Portanto, custe o que custar, devemos tomar por base o pensamento espiritualista e fazer com que se conscientizem da existência de Deus. Se passarem a acreditar que Deus observa constantemente as ações de cada ser humano e entenderem o princípio de que a boa ação produz bom fruto e a má ação um mau fruto, extirpar o crime pela raiz será uma tarefa fácil. Os intelectuais que lerem minhas palavras certamente dirão: não há dúvida de que seja exatamente como o senhor argumenta, mas isso não é o suficiente para os criminosos reconhecer a existência de Deus. Ora, eles se expressam dessa forma porque seus pensamentos também se encontram na mesma situação. Acham que forçar as pessoas a acreditar na existência de um Deus irreal não passa de profecia de religião supersticiosa. Isso porque, quando nos referimos simplesmente à religião, tais intelectuais pensam baseados nas crenças existentes, o que é natural. Gostaria que se afastassem um pouco dessa visão e refletissem profundamente sobre a cultura científica. De fato, ela está progredindo rapidamente, apresentando sucessivas invenções e descobertas, e em comparação com 100 anos atrás, aquilo que era um sonho hoje é realidade. Entretanto, as religiões, e somente elas, não mudaram nem um pouco em relação à época de sua fundação, há milhares ou centenas de anos. E, obviamente, não é possível que não surjam dúvidas quanto à causa dessa contradição. Consequentemente, hoje, ao observarem as religiões, os intelectuais consideram-nas como simples relíquias de um tempo antigo. Quando argumentamos que é preciso recorrer à religião para a solução do mal social, eles nos ignoram. Aqui reside o problema. Assim como o progresso da cultura científica vem formando uma época marcante, é preciso que, também no âmbito da religião, ocorra algo semelhante. E não seria surpreendente que surja algo mais avançado que a ciência. Desta forma, também não será de se estranhar que essa nova religião tenha o poder de solucionar os problemas que a ciência não consegue resolver. Se a pessoa conseguir compreender e aceitar o que estou dizendo, não há como não entender o que é a nossa igreja. Modéstia à parte, ela possui grande poder, e uma vez ingressando nela, a pessoa poderá reconhecer essa realidade facilmente. Raciocinemos. Por mais magnífica que seja uma coisa, se não nos aproximarmos dela, não conseguiremos vê-la. Por mais saborosa que seja uma comida, se não a provarmos, não saberemos seu sabor. Da mesma forma que, se houver um tesouro enterrado e não cavarmos para resgatá-lo, será pura fantasia. Ou seja, algo que apenas imaginamos de longe e é impossível de ser alcançado. Se ficarmos indecisos, deixando-nos influenciar por boatos e falsas notícias publicadas nos jornais, e acharmos que somos mais uma religião supersticiosa e trapaceira, rejeitaremos a felicidade. Antes de mais nada, é melhor que a pessoa dê um passo à frente e descubra. Há um sábio ditado que diz: se não entrarmos na toca do tigre, não conseguiremos agarrar seus filhotes. Revista Tidio Tengoku, número 20, em 25 de janeiro de 1951. A tolice do controle da natalidade.
Em 3 oportunidades escrevi a respeito do controle da natalidade, mas volto a fazê-lo por ainda haver pontos que não foram suficientemente esclarecidos. Pensando bem, o fato de o Japão declarar que incentivará o controle da natalidade devido à insuficiência de alimentos demonstra uma atitude que revela uma visão imediatista. Suponhamos que uma criança nasça agora. Para ela se tornar adulta, são necessários 20 anos. Todavia, uma vez que hoje a sociedade e o mundo passam por transformações vertiginosas, não podemos imaginar como será o mundo daqui a 20 anos. De fato, nem mesmo podemos vislumbrar que grandes mudanças poderão advir daqui a 5 anos. Por conseguinte, ainda que se estabeleça neste momento uma política de redução populacional por meio do controle da natalidade, não podemos saber se daqui a alguns anos não será necessário preocupar-nos com o crescimento populacional. Não devemos nem em sonho pensar em invadir territórios alheios para expandir o nosso, rescindindo nos mesmos erros do passado. Quem poderá afirmar que não virá uma época em que o problema populacional será realmente resolvido pacificamente? Vejamos. Caso se concretize a nação mundial, tal qual afirmam certos intelectuais dos Estados Unidos, talvez seja possível efetivar o plano de equilibrar a população, enviando imigrantes de um país de densidade populacional alta para um que possui densidade baixa. Acredito que haja uma grande possibilidade de se concretizar esse plano, pois a causa do rompimento da paz reside em grande parte no desequilíbrio populacional. Sendo assim, sinto que os proponentes do controle da natalidade tenham de levar em conta os referidos pontos. Em minha opinião, a nação mundial se concretizará provavelmente mais rápido do que se imagina. Digo isso porque, quando o atual conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, que ameaça o mundo, for resolvido pela paz ou pela guerra, o que vier posteriormente, e de maneira óbvia, é a concretização da era de paz eterna que permitirá o nascimento da nação mundial. Jornal Ricardi, número 23, em 20 de agosto de 1949. Porque nascem gênios. Outro dia vi no jornal a notícia de uma criança de 6 anos que pinta quadros magníficos. Vou explicar por que nascem crianças assim. Desde os tempos antigos, de vez em quando, têm surgido gênios. Já ouvi várias vezes que no Ocidente existem grandes músicos que aos 6 ou 7 anos de idade já tocavam o piano ou o violino perfeitamente e com pouco mais de 10 anos se tornavam grandes compositores. Soube que o famoso Schubert, com pouco mais de 10 anos até a sua morte, aos 31 anos, compôs mais de 500 músicas, portanto não há dúvidas de que tenha sido um gênio. Deve haver algum motivo especial para o nascimento desses prodígios. Gostaria de escrever sobre isso. Evidentemente, a causa é espiritual e não é possível esclarecê-la por meio da ciência materialista. Contudo, creio que também é pertinente compreender o motivo. Dessa forma, procurarei explicar baseado na ciência espiritual. As causas podem ser duas: a reencarnação do espírito de um grande músico ou por influência desse espírito. Suponhamos que estejamos diante de um músico famoso. Mesmo após a morte no mundo espiritual, ele não consegue esquecer sua adorada arte. Assim, em virtude do forte apego, acaba reencarnando prematuramente. Esta é uma das causas. A outra, que vem a ser a influência espiritual, pode se verificar pelo fato de o espírito não conseguir esperar a próxima reencarnação e procura um descendente de sua linhagem, de preferência uma criança. Ele aguarda até que ela cresça e, por volta dos 6 ou 7 anos, quando os dedos das mãos começam a ficar ágeis, encosta. Por ser ele um grande artista, consegue manifestar uma notável habilidade. Entretanto, ele só pode influenciar as pessoas de sua linhagem espiritual com as quais possui afinidade, e em especial as crianças, pelo fato de ser mais fácil influenciá-las e manejá-las livremente. Pensem bem.
Em situações normais, uma criança de 6 ou 7 anos não pode ter a capacidade de um adulto. Conhecendo, porém, os motivos expostos, creio que não há nenhum mistério no aparecimento de gênios e crianças prodígio. Entretanto, nem todas elas serão bem-sucedidas. Algumas o serão até certa idade e depois, na maioria dos casos, se tornarão pessoas normais. Isso se limita à possessão e não à reencarnação. No caso de reencarnação, não há mudanças porque o próprio espírito reencarnou nessa pessoa dotada de genialidade. No caso da possessão, o espírito só tem permissão de influenciar a pessoa apenas por determinado tempo, em razão de uma missão recebida de Deus ou de uma expectativa de seus ancestrais. Jornal que eu sei, número 53, em 11 de março de 1950. Poema 60. A pessoa sem fé tem um destino oscilante, tal qual os aguapés, que vivem flutuando sobre as águas. Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que, com a expressão crentes, queremos nos referir aos que professam a nossa fé e não a praticantes de outras religiões. Sem retroceder ao passado e observando de maneira objetiva as pessoas que vivem no mundo atual, chegamos à conclusão de que a expressão pobres ovelhas usadas por Jesus Cristo é bem adequada. Pensemos, quantas criaturas vivem realmente sem quaisquer preocupações? Entre aquelas que afligem o ser humano, a que se poderia colocar em primeiro lugar é a doença. Ninguém sabe quando será cometido por alguma enfermidade. Pode ser que fiquemos gripados daqui a uma hora, pode ser, inclusive, que a gripe se agrave e se transforme em pneumonia ou talvez em tuberculose. É possível que esta noite tenhamos uma crise de apendicite e acabemos nos contorcendo com dores agudas, ou que de uma hora para outra venhamos a contrair tifo ou alguma doença de origem desconhecida. Quem tem filhos corre o risco de vê-los acometidos por epidemias, como difteria ou meningite, por exemplo, e em poucos dias ver suas vidas ceifadas. As pessoas de idade, por sua vez, podem a qualquer momento viver a tragédia de um derrame cerebral que as paralise parcialmente, prendendo-as ao leito durante anos a fio. É possível também que algum de nossos familiares contraia uma doença infecto-contagiosa e tenha de ser internado em quarentena. As coisas não param por aí. Da maneira como são altas as despesas médico-hospitalares, não se sabe quanto se gastará com tratamentos e internação. Se a doença for debelada em pouco tempo, tudo bem. Todavia, se o tratamento for prolongado, as economias feitas com sacrifício ao longo dos anos serão totalmente consumidas. Pode mesmo ocorrer que, embora recupere a saúde, a pessoa seja despedida do emprego e termine perambulando pelas ruas. Conseguindo salvar-se, ela ainda pode trabalhar e se reerguer. Todavia, se por um golpe de azar acabar falecendo no auge da vida, o que advirá? Tratando-se de um chefe de família, como seus familiares irão sobreviver? Ele próprio deixará inacabados seus projetos e empreendimentos. Ora, é realmente lamentável que um homem, no ápice de sua existência, tenha de deixar este mundo. E quem pode garantir que um chefe de família nunca se deparará com a ameaça de precisar romper os laços com a esposa e os amados filhos, e que essa situação se torne insuportável para ele? Quando pensamos em circunstâncias desse tipo, o medo das doenças sempre pesa como chumbo, e isso não é exceção para ninguém. Se a vida é tão terrível como dizemos, se não podemos livrar-nos da intranquilidade, é como afirmou Buda Sakyamuni. Este mundo é um purgatório, um mundo de dor, e o ser humano não pode escapar desses 4 sofrimentos: nascimento, doença, velhice e morte. Não há outro jeito a não ser resignar-se e suportar essas condições. Esse é o estado de iluminação. Diante de semelhante quadro, não haveria maior boa nova que o aparecimento de uma religião capaz de libertar as pessoas da angústia e da doença. Entretanto, quem ouviu falar pela primeira vez sobre o aparecimento de uma religião dessa natureza dirá: como pode haver tamanha tolice nesse mundo? Você não está regulando bem.
chegando a acreditar que se está a um passo da loucura. Não obstante, acreditem, apareceu uma religião assim. Os leitores poderão duvidar uma, duas vezes ou até negar. Todavia, se souberem que se trata de uma verdade, o que farão? O reboliço seria tal que provocaria, sem a menor dúvida, a maior sensação no mundo inteiro. Quem é favorecido pela sorte vai querer fazer uma pesquisa. Por outro lado, haverá pessoas que rirão e farão pouco de nós, dizendo que toda essa história não passa de superstição. Tais pessoas são como aquelas que se suicidam pulando nas cataratas de Kegon ou no vulcão do Monte Mihara. Devo afirmar que são realmente infelizes. Talvez digam que eu estou me vangloriando, mas vou referir-me de maneira bem simples à religião messiânica e à doença. As pessoas que tiverem compreendido a verdadeira natureza da fé por meio da nossa religião ficarão completamente despreocupadas em relação às enfermidades. E não é só isso. Esclarecidas sobre a origem da doença, ao invés de temê-la, sentirão até alegria. Afinal, trata-se de uma ação fisiológica natural para aumentar a saúde, constituindo uma grande bênção de Deus. E, naturalmente, quando surgir alguma doença, irão curar-se sem dificuldade por intermédio da irradiação da luz de Deus. Além da doença, existem outras causas de infelicidade. Exemplifiquemos. Na vida moderna, dependemos totalmente dos meios de transporte. Conforme suas atividades, muitas pessoas os utilizam em grande parte de sua rotina diária. Sendo assim, como é do conhecimento de todos, não é pouca a preocupação com os acidentes e danos decorrentes. Além disso, temos acidentes provocados nas indústrias pelas máquinas, os incêndios, os prejuízos causados por assaltantes e, menos comuns, mas igualmente sérias, as inundações e os terremotos. A vida moderna está, portanto, cercada de muitos perigos, como enfermidades ou desastres, os quais não sabemos quando nos atingirão. Pensando nisso, não podemos sentir-nos tranquilos um instante sequer. Em face dessa situação, os setores público e privado têm tomado medidas de defesa, como a criação de seguros de saúde contra acidentes e desemprego, o surgimento do sistema de poupança e das entidades assistenciais. Entretanto, medidas de ordem material como essas garantem a tranquilidade até certo limite. Apenas um seguro invisível, isto é, o seguro concedido por Deus, é que nos pode propiciar a paz absoluta. O homem moderno vive um dilema. Vê que as medidas materiais não lhe proporcionam uma vida tranquila, mas dificilmente aceita o conceito de força intangível ou do seguro proveniente de Deus. Sendo assim, vive preocupado, não passando de uma pobre ovelha. Para nós que professamos a fé messiânica, é realmente insuportável ver a situação aflitiva e insegura dos descrentes, os quais vivem como aguapés, sem ter aonde se firmar. É como se nos dirigíssemos a uma pessoa que tenta controlar um pequeno barco em alto mar e a convidássemos para embarcar em um transatlântico. Todavia, essa pessoa só fica a fitar o próprio barco sem conseguir notar a existência da embarcação de grande porte. Assim, embora convidemos os descrentes a ingressar em nossa fé, eles não conseguem sair das trevas da negação. Admitimos que seja difícil acreditar em uma força de salvação tão grandiosa, pois se trata de algo inédito na história da humanidade. Contudo, só pelo fato de ter surgido essa extraordinária boa nova, as pessoas devem conscientizar-se de que, sem a menor sombra de dúvida, está bem próximo o advento do paraíso terrestre, um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Jornal Hikari número 2, Teísmo e Ateísmo, em 20 de março de 1949. Sinceridade. Makoto. Sim, sinceridade é o que mais desejo para este país. Fazer o bem ao próximo, deixando a si mesmo em segundo plano, significa sinceridade, Makoto. Ou seja, é o pensamento altruísta,
é a prática do bem em prol da humanidade e da sociedade. É o oposto da mentira, refere-se à verdade. Entretanto, não basta ser apenas verdadeiro e honesto. É preciso ter sabedoria e discernir a situação com bom senso. Beneficiar apenas o próprio país ou sua classe social parece ser boa ação, mas não constitui verdade. Trata-se de uma verdade limitada e, pensando bem, deixa de ser macuto. É necessário avaliar as situações tendo como base o amor à humanidade. Revista Chijo Tengoku, número 4, em 25 de maio de 1949. Relato 100. O Jorei deve ser solicitado por um ministro. Houve uma época, 1942-1943, em que minha condição física estava tão precária que, se não recebesse Jorei de Meishu-sama quando havia os encontros, o sofrimento era insuportável. Uma vez meu sofrimento chegou a tal ponto que não aguentei e acabei pedindo-lhe Jorei. Meishu-sama me disse: era bastante penoso olhar para você. Eu pensava comigo mesmo: hoje ele vai pedir. Hoje ele vai pedir Jorei. Mas você não pedia. Fazer cerimônia é um pecado, sabia? E eu não posso oferecer-lhe Jorei. O Jorei deve ser ministrado quando a pessoa o solicita. Se você não pede, eu fico em apuros. E continuou: se a questão se limitasse ao seu corpo, não haveria tanta importância. Contudo, no momento, Deus está atuando por meio do seu corpo físico. Caso haja algo e você vá para o mundo espiritual, não imagina o quão grande transtorno causará a Deus. Seu corpo é como se fosse um cartaz da igreja. Não há mínima necessidade de fazer cerimônia. Aliás, você precisa receber Jorei. Caso contrário, me trará problemas. Assim, Meishu-sama me transmitiu essas valiosas palavras. Houve também uma época, no Tozansô, em que Meishu-sama se encontrava com seus discípulos nos jardins. Em tais ocasiões, em vista da minha limitação física, ele sempre mandava trazer uma cadeira para mim. Ele realmente compreendia o sofrimento das pessoas, tratando-as com profunda consideração. Com isso surgiu naturalmente em mim o desejo de servi-lo. Reminiscências sobre Meishu-sama, volume 1, página 176. Relato 101. Mais do que sermos importantes, devemos ser dignos da gratidão do próximo. Por um ministro. Em 1945, ano em que a Segunda Guerra Mundial terminou, sofri um deslocamento da bacia. O espírito de minha irmã mais nova se manifestou. Segundo ele, se eu não recebesse Jorei de Meishu-sama, não melhoraria. E ainda, após ser curado por ele, eu deveria servir à obra divina, sendo essa a razão pela qual não poderia deixar de jeito nenhum de solicitar-lhe Jorei. Eu não acreditava em fenômenos espirituais. Mesmo assim, decidi solicitar Jorei a Meishu-sama por intermédio do ministro. Entretanto, logo após que falei com meu ministro, minhas pernas perderam completamente as forças e eu não consegui mais ir até Meishu-sama, nem mesmo carregado. O ministro então pensou: do jeito que ele está, não acredito que melhore em 1 ou 2 dias, mesmo recebendo Jorei. É impossível, e acabou não solicitando Jorei a Meishu-sama. Nesse meio tempo, o secretário de Meishu-sama, o Sr. Inoue, preocupado com meu estado, telefonou-me para saber como eu estava. Respondi-lhe: desloquei a bacia e não posso mover-me. O Sr. Inoue pediu-me que aguardasse na linha. Vou falar com Meishu-sama. Ao retornar, comunicou-me que Meishu-sama dissera: ele precisa vir imediatamente.
Era muito difícil arranjar um carro naquela época e tive que esperar um dia inteiro. Ligavam-me de manhã e de noite e me pediam que eu fosse o mais rápido possível. Finalmente consegui um carro e fui diretamente ao seu encontro. Quando lá cheguei, fui logo encaminhado aos seus aposentos. Enquanto me ministrava de orei, Meixo-sama afirmou: "Você está realmente muito fraco. Se deixasse passar mais uma semana, correria risco de vida, o que me assustou profundamente." Naquele dia, Meixo-sama ministrou-me de orei por tão longo tempo e com tanta atenção que eu não sabia o que dizer. Ele transmitiu ao meu coração o seguinte ensinamento: é assim que devemos ministrar de orei quando alguém purifica. Meixo-sama preocupou-se muito comigo naquela ocasião. Mesmo que um alto funcionário do governo me solicite de orei, eu não ministro. Contudo, se for uma pessoa útil à obra divina, faço tudo para salvá-la. Ouvindo palavras tão calorosas, não pude conter as lágrimas que insistiu em rolar. 10 dias depois, Meixo-sama disse: "Agora não há mais perigo. Finalmente posso ficar tranquilo. Estive tão preocupado com o seu estado que até a noite passada não consegui dormir tranquilamente." Ao ouvir tais palavras, fiquei tão grato e emocionado que não pude articular nenhuma palavra de agradecimento. Meixo-sama sempre afirmava: tentar mostrar-se importante requer esforço, enquanto ser digno da gratidão do próximo é mais simples. Sempre que me lembro dessas palavras, vem-me nitidamente à memória a gentileza de Meixo-sama para comigo quando tive a vida salva por ele. Naquele dia eu pensei: mesmo uma pessoa como eu, sem instrução nem informação especial, pode ser utilizada na obra divina se servir de corpo e alma. Extraído do livro Reminiscências sobre Meixo-sama, volume 1, página 177. Compartilhe os ensinamentos de Meixo-sama.